que fica gostoso de debater esse tema, propriedade e proteção, né? Proteção de dados, proteção do nosso projeto, nossa ideia. E para dar mais calor a esse diálogo, aí quem vai falar a nível de startup, e Armando, segura um pouquinho aí, Armando, que eu vou ter que apresentar a Ellen, certo? Segura um pouquinho aí, que a gente tem muita coisa ainda para conversarmos, o painel vai até às 3h30 da tarde, e a gente tem muito papo ainda para bater. Mas aí eu quero conversar nada mais, nada menos, quero apresentar a Ellen, que inclusive eu já falei sobre a Ellen, né, a expertise da Ellen, que ela foi premiada por projetos de educação e tecnologia e foi reconhecida pelo Fundo Internacional Baobá em 2020 e 2021 como uma das lideranças negras mais influentes do Brasil. Para Brasil, que é isso, Brasil? É isso mesmo, Ellen? É isso mesmo que eu falei? Se apresenta aí para a galera aí, mostra aí o que é esse reconhecimento. Ai, que recepção deliciosa. Quero entrar sempre em eventos assim. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Por um segundo achei que não seria possível, mas que bom que eu estou aqui. Então, é um prazer estar no meio de pessoas tão especiais. Entrei, fiquei um pouquinho ouvindo o que o Armando estava falando e já estava com a formiguinha fomentando aqui dentro. Bom, eu sou Ellen, sou de Salvador, a melhor cidade deste país, inclusive, quero deixar aqui registrado. Como a Fabiana falou, eu trabalhei 5 anos com o desenvolvimento, com a gestão de projetos de tecnologia e empreendedorismo, com foco na diversidade, e por conta desse trabalho eu tive a graça de receber algumas premiações. Para mim é muito interessante estar nesse bate-papo sobre propriedade intelectual e sobre proteção, porque eu vim do lugar de gerenciar projetos que já existiam, sair deste lugar para o lugar de uma pessoa que inventora, né, inventiva. E aí eu fui me deparar com algumas questões que o Armando já trouxe sobre proteger a nossa propriedade, o que a gente estava construindo, e alguns outros processos de produção que eu não fazia ideia do que acontecia. Hoje eu sou cofundadora e executiva de Ecociclo, que é esse produto aqui. Ecociclo é o primeiro absorvente biodegradável feito no país, é patenteado, inclusive. Ecociclo nasce com o objetivo de promover uma alternativa que fosse acessível e que mantesse essa cultura do absorvente que a gente compra no mercado, mas que, diferente do comum, que leva 500 anos para se decompor, o Ecociclo se degrada em 6 meses. E foi aí que começou toda a minha saga e meu processo de experiência com a questão da engenharia, da produção, da proteção, dos processos de produção, que eu não tinha conhecimento. Que bom, Ellen, que bom você trazer esse exemplo para nós. Na verdade, você realmente é um exemplo. A Mari falou aí, defendeu o ponto de vista dela como pesquisadora, como parte integrante do núcleo de inovação tecnológica. O Armando também defendeu a importância da proteção a nível Instituto Nacional. E aí, eu queria, só para apimentar um pouco essa discussão que Armando estava falando, você, no seu ponto de vista como startup, aqui a gente está falando para as startups, no seu ponto de vista como startup, você vê essa questão da proteção como uma vantagem competitiva para a empresa, independentemente do seu estágio, mas você consegue ter essa percepção de vantagem competitiva a nível de mercado? Se eu consigo ter. O Armando falou, né, que as empresas, geralmente, a gente, inclusive, está agora nesse processo de rodada, de conversa com o investidor, e sempre surge essa pergunta se é patenteado ou não. E quando não surge, a gente sempre fala que é patenteado porque, de fato, dá um peso diferente, né, à criação. Você dizer que é patenteado e que você tem total controle sobre aquele produto. Por outro lado, infelizmente, e o que me decepciona muito é que o Brasil é muito burocrático relacionado a questões de propriedade. Ecociclo, meu empreendimento tem 3 anos.
desses 3 anos, 2 foram nesse processo de patente, sabe? Então, eu acho que sim, é importante tanto patentear o produto para você ter barganha com o investidor. Hoje a gente não fala com investidor nenhum sem apresentar NDA, que é aquele contrato de confidencialidade. A gente não conversa sem ferramentas profissionais jurídicas, e a gente pode fazer isso porque a gente tem o direito sobre o produto. Por outro lado, não é algo que a gente tem que se apoiar, porque pelo processo, pelo tempo que dura o processo, pode atrasar um pouco o desenvolvimento do negócio. Então, enquanto a gente estava nesse processo de patentear o produto, a gente deu continuidade a outras questões do empreendimento, que não poderiam ficar paradas por conta da patente. É engraçado que eu já vou colocar fogo no parquinho aqui, falando dessa questão da burocracia, aí eu passo a bola aí para a Mari e para Armando, né? Mari pode iniciar, porque tem um case aí de sucesso, que é a Ellen, né? E ela falou realmente desse processo que é muito burocrático. E é nossa segunda perguntinha que eu vou lançar para discorrer sobre essa temática, né? Porque obter o registro da marca, do produto, do modelo de serviço, seja o que for, até de um programa de computador, é um exemplo ativo, intangível desse processo, né? E isso permite que a startup ela faça uso exclusivo da sua marca e da sua propriedade. E a Ellen já antecipou aí que tem esse gargalo, tem esse grande desafio, tem esse grande leão lá na ponta, que é a questão da burocracia. Aí eu queria escutar primeiro da Mari, depois do Armando, esse posicionamento dos núcleos de inovação tecnológica, de apoio, como missão de fortalecer e de abrir as portas para as startups. Lá no Ceará, Mariana, você considera isso e ratifica o que a Ellen falou, ou vocês agem de uma forma diferente e tornam esse procedimento mais simples? Me conta um pouco lá desse papel da desburocratização, da proteção com relação à marca, a uma invenção, Mari. Bom, primeiramente, né, assim, a lei de propriedade intelectual, ela é em nível nacional, é uma lei que a gente segue. O que a gente tenta fazer para amenizar esse sofrimento dos pesquisadores? É explicar para eles como é que funciona o processo, explicar os prazos, explicar essas questões legais, para que eles tenham conhecimento de todo o processo, né, que uma patente de invenção passa até ser concedida. E por que demora tanto tempo? Então, o conhecimento é a nossa principal ferramenta para desmistificar o que está imposto por uma lei, que a gente não consegue flexibilizar. Nem no Sul, nem no Nordeste. Todos nós seguimos a mesma lei, seguimos o mesmo processo. O que nós podemos fazer é passar para o pesquisador de melhor forma possível como esse processo vai caminhar. Por exemplo, a Ellen falou que ela deu continuidade em outros aspectos da startup. A proteção, gente, ela pode acontecer simultaneamente. Então, você não precisa parar a startup aguardando o resultado do INPI. Você continua desenvolvendo, continua o seu processo de comercialização, enquanto o trâmite burocrático, né, do processo lá de proteção, ele corre. Eu estava até olhando aqui a questão no chat, né, que falaram sobre o registro da marca. E aí, trazer, né, que, assim, a gente pode fazer alguns mecanismos para que tentar mitigar os riscos de ser indeferido no futuro pelo INPI, fazer uma boa busca de anterioridade, entender por que foi recusado, né, e fazer uma estratégia de proteção da sua startup, do que você vai proteger em qual tempo. Então, o núcleo de inovação tecnológica, ele pode auxiliar, né, a startup nessa estratégia de proteção. Em qual momento fazer a proteção, qual o tipo de proteção mais adequada, explicar para o pesquisador, né, para o empreendedor, como é que funcionam os trâmites do INPI,
como é que funciona, quais são os prazos, e aí isso vai fazer com que vocês, né, não se sintam tão frustrados, assim, tá demorando, demorou 1 ano, mas é 1 ano mesmo a média no Brasil, né? Então, assim, entender esses pontos. Muito bom, Mari, muito bom mesmo. Armando, só para deixar a galerazinha, eu já vi que tem algumas perguntinhas aí, só para deixar a galera um pouco menos ansiosa, vamos ter, pessoal, 30 minutinhos no nosso painel, de 20 a 30 minutinhos, para responder todas as perguntas. Então, não se preocupem, o debate aqui está rolando, o papo aqui está muito caloroso, e a gente vai responder todas as perguntinhas de vocês no final do painel. E aí, Armando, é burocrático, não é burocrático? O que o INPI está fazendo aí para desburocratizar toda essa parte? Eu vi que tem um período aí que realmente o lead time ele é incompatível com a necessidade atual, mas a gente tem que ser regido por uma lei, por instrumentos legais. Me diz o que o INPI, qual a visão do INPI e quais são as tratativas internas entre vocês para que a gente não sinta um impacto tão forte a nível de tempo, amigo. Vamos nessa, deixa eu fazer a defesa do indefensável, né? Como se diz assim no jargão popular, né? Mas, pessoal, vamos lá, vocês são da startup, tá? Primeira coisa que eu tenho que trazer para vocês. Se você estiver pensando em Brasil, você já começou errado, né? Ou o seu produto, ele tem, assim, um alcance menor, vamos dizer, né? O que a Ellen apresentou aí, como ela disse, ela depositou patente e tal, algo fantástico, assim, no meu ponto de vista, se realmente tiver os requisitos de patenteabilidade, enfim, se for novo, né, se tiver novidade, atividade inventiva, enfim, é um produto que pode impactar globalmente, tá? Essa é a primeira questão. Então, vocês, como startup, vocês não podem ter uma cabeça de Brasil e ficarem ouvindo esse discurso de que não é nenhum demérito, não, viu, Ellen, do que você falou, da questão de que o Brasil é burocrático, o Brasil demora demais. Eu estou falando isso porque eu escuto isso em todos os lugares, né? Às vezes a gente se apresenta como INPI, a gente já teve reunião com o gestor de ICT, e que a gente chega para dizer, olha, vamos fazer um trabalho aqui para a gente conscientizar o pessoal, vocês vão ver que não é complicado. Eu acabo, é complicado sim, eu digo, rapaz, não é complicado, vamos lá, vocês têm que aprender a usar o sistema. Primeiro, pessoal, porque essa burocracia, ela não é uma coisa do Brasil. Os prazos que a gente segue aqui no Brasil, se você fizer o depósito nos Estados Unidos, vocês vão seguir aqueles mesmos prazos. 12 meses para publicar, 18 meses para publicar, até 36 meses para pedir exame, tem uma série de fatores envolvidos. Segundo, o seu depósito, na hora que você já faz o depósito, que até você depositar não depende do INPI para nada. Tá? Você depende do INPI para nada até você fazer o seu depósito. Feito o seu depósito, você já pode negociar a sua propriedade intelectual. A gente tem feito, pessoal, e eu digo a gente, o INPI, um trabalho assim, como eu estou dizendo, de conscientização desde 2012. Eu estava agora numa live também com o Sebrae, aí uma professora, mas vocês não explicam isso para a gente. Eu digo, a gente não explica. O que a gente faz desde 2012 é dar cursos vazios nas ICTs. Tá? As pessoas não se interessam em entender como são os processos. E como o processo, pessoal, por mais que ele pareça difícil, ele não é difícil. Eu sempre digo isso, ele pode ser complicado, né? Mas depois que você entende, você vê que é muito simples. Tá? Você simplesmente não fez um esforço inicial que vai durar ali, sei lá, 1 mês, 2 meses, para compreender o sistema e, a partir daí, em vez de criticar o sistema, ajudar a fazer uma defesa que faça com que o Brasil saia exatamente dessa situação em relação à inovação, né? A pegar o quê? Pegar nossos pesquisadores, pegar as verbas, os recursos que são destinados à inovação. Pessoal, o Brasil, se você pegar o percentual do PIB, é uma métrica mundial. Mesmo 2019, que teve muita crítica, a gente, pessoal, está entre os melhores países em investimentos percentuais em relação ao produto interno bruto, tá? Que é uma métrica, isso não sou eu que estou falando, você vai lá no Banco Mundial e vê. Então, pessoal, existe um discurso muito grande de que somos excelentes pesquisadores, mas não tem dinheiro para pesquisa, tá? Quando, na verdade, eu acho que somos excelentes pesquisadores, mas não estamos sabendo gastar o dinheiro da pesquisa. Tá? Você pega as melhores
eu tenho falado de universidade aqui no Brasil, pessoal, junto com vocês de startup, que há até uma sinergia aí entre os dois, porque é onde está a massa maior de pesquisadores. Inclusive, a gente participa de bancas aí da Federação das Indústrias, do Parque Tecnológico, e sempre há uma sinergia da startup com a academia, né? Quer seja o professor que participa da startup, alguém que também participa dessa startup. Então, existe essa sinergia. O INPI agora, pessoal, coisa que a gente já vinha fazendo há muitos anos, é o que eu estou dizendo, Fabiana sabe, desde 2012 que a gente faz curso aqui na Paraíba, cursos de 40 horas gratuitos, né? E é um público minguado ou não tem continuidade nas ações, entendeu? Então, o INPI, via o INPI Negócios, que é um programa que foi lançado agora, a gente está com, por exemplo, um curso sobre as modalidades de PI para desmistificar um pouco, que é um curso riquíssimo de informação, são 20 horas online, você pode fazer esse curso assíncrono, né, com umas aulas de tiradura, mas as pessoas, elas não procuram se informar, né, para poder estar, digamos, aptas a apontar as dificuldades. Porque, Ellen, isso que você está passando, essa sua dificuldade, você estando aqui no Brasil ou você estando nos Estados Unidos, depois que você dá a entrada, eu não estou falando de antes, né? Eu preciso escrever a patente, aí eu não estou encontrando ninguém. Aí a gente escreve, a patente está errada. Aí aconteceu, aí precisava de dinheiro para pagar. Essa parte burocrática, que vamos dizer, de como escrever a patente, de como. Entenda bem, a gente, Brasil, tá? A gente está seguindo uma regra internacional. Para esse seu direito ser reconhecido aqui no Brasil, ele tem que seguir um padrão, que é um padrão designado pela WIPO, que é a Organização Mundial. Existem tratados, porque a gente está querendo o quê? Você, Ellen, você teve uma experiência brilhante, uma pesquisa brilhante, e você está querendo que o mundo todo reconheça a exclusividade sobre isso, está entendendo, que você criou. E aí, o que é que acontece? A questão que a Mari falou da regra que vale do Brasil de norte a sul, então em todos os estados vale essa regra, mas vale essas regras aqui e vale essa regra lá fora. Tá? A questão de você escrever uma patente tem que ter relatório descritivo, tem que ter quadro reivindicatório, tem que ter o caracterizado por, o que está antes do caracterizado depois é assim, o que está depois é sinal de referência, não sei o que, não sei o que. Isso tudo é uma regra que a gente aplica aqui no Brasil por determinação lá de fora, para que os países eles possam reconhecer, tá, aquele direito de propriedade intelectual. Muita gente na área de software fala, eu vou registrar meu... A gente escuta falar isso, eu vou registrar o meu programa de computador no cartório. Porque direito de autor, o que vale é quem primeiro publicou, não é isso? O pessoal fala, então às vezes se eu publicar no jornal, né? Pode ser, você pode judicialmente, que é o que vale no final das contas, comprovar que o primeiro a revelar foi você. Mas veja bem, pessoal, internacionalmente, tá, a WIPO, ela estabeleceu que cada país tem que designar um instituto para reconhecer e autenticar uma data de revelação deste seu software. Aqui no Brasil é o INPI. Então, quando você, de uma startup, está pagando R$ 185 para depositar um software, você está, na verdade, recebendo uma data que o INPI está dando para você, dizendo, olha, nessa data aqui, você fez a revelação desse seu software. E a partir dessa data que a gente vai contar aqui se você é o dono da propriedade intelectual ou não. Então, eu concordo perfeitamente com o que Ellen fala, é a percepção que a gente tem da burocracia, da dificuldade e de que isso não é possível tal. Mas, pessoal, registrar a marca aqui no Brasil leva... Eu já citei os valores para vocês. Você, hoje, com 9 meses, você está com o seu registro de marca pronta. Um registro de programa de computador, ele leva 7 dias para sair, o registro de programa de computador. Tudo é feito online, você não precisa sair de casa para fazer isso. Tá? Você acessa o site com seu login e senha, faz o upload lá do seu PDF, do seu código-fonte, manda para lá. O que falta, pessoal, é a gente ter uma mobilização maior. E aí eu peço para vocês de startup, qual é o canal que a gente tem aqui das nossas... A gente faz isso aqui, né, com o Parque Tecnológico da Paraíba, por meio de suas startups. A gente oferece treinamento para eles nessas áreas. Mano, demora muito. Não. Treinamento de marcas, em 4, 6 horas, a gente consegue desmistificar isso tudo. Explicar como é que você faz um registro. Agora, pessoal, tem que fazer as 6 horas do curso, né? A gente dá um curso online que a gente faz aqui, para vocês terem uma ideia, a gente não pode pré-julgar ninguém, né? Mas a gente faz um curso online, todo mundo com a câmera fechada aqui, é de 4 às 6. Quando acaba o curso 6 horas, a gente dá tchau, fica mais da metade da turma online ainda, todo mundo com a câmera apagada e ninguém vai embora. Tá entendendo? Assim, um pouco, às vezes, a gente tem que se conscientizar, pessoal, de que a gente tem que aprender, né?
Se você é uma startup, pessoal, vocês vão ter sucesso. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Estudem. Peçam para o INPI capacitar vocês. Peçam para a ICT que vocês estão ligadas. Peçam ao Sebrae para organizar um treinamento com vocês. Passem um mês estudando propriedade intelectual, que vocês vão desmistificar 80% das dúvidas de vocês. E a possibilidade, veja bem o que eu vou dizer para vocês, porque eu presencio isso diariamente. A possibilidade de vocês jogarem por água abaixo, tá, a pesquisa e o trabalho que vocês estão fazendo hoje. Tá? Eu não estou sendo intransigente a dizer que vai acontecer isso, mas por falta de conhecimento em relação à propriedade intelectual, principalmente se você quiser exercer essa propriedade nos Estados Unidos, na Europa, enfim, ela é muito grande. Tá? Então, propriedade intelectual, pessoal, no Japão é dado no 2º grau. Tá? A gente não tem cultura em PI. É simples, a gente não tem cultura em PI. Aí quando a gente fala isso, Fabiano, viu, Ellen, o pessoal fica, o pessoal acha que a gente não serve como pesquisador. Vou repetir, pessoal, ninguém está falando disso. Repito para vocês, no Índice Global de Inovação, dentre os pilares que tem, nossos melhores pilares de medição são o nosso corpo técnico qualificado, os nossos laboratórios, o quão são bons e eficientes, tá? Quanto a gente tem de equipamento para oferecer. Tá faltando, pessoal, a gente começar a jogar o jogo da inovação. Por isso que eu falou inovação, a primeira coisa que você tem que pensar é, eu estou vendendo o meu produto? É isso que é inovação hoje no mundo. Se você não está vendendo o seu produto, você não é inovador. Você é empreendedor, você está lutando, você está brigando, né? Você tem uma startup, a sua startup é inovadora. Se você não começar a vender, a sua startup ela não é inovadora. A Ellen desenvolveu esse produto dela, é uma invenção espetacular. Mas se ela não colocar esse produto dela no mercado, no significado frio da letra do dicionário, tá, que a gente tem hoje global, ela não é inovadora. Ela pode ser o quê? Uma batalhadora, ela pode ser uma pesquisadora, ela pode ter conseguido, com muito sufoco, desenvolver um produto, um projeto. É louvável e brilhante isso que é feito. Mas inovadora ela não é. É engraçado, ela não está vendendo isso. Tá fazendo certo? um pouquinho de intervenção, sabe assim? Vou parar, porque eu fico falando demais. Não, intervenção assim no bom sentido, que eu estou concordando com tudo que você fala, ao ponto que provocar aqui para que a galera ela faça uma sensibilização do que eles querem realmente. Existe um órgão que Armando já mencionou aí, e é um fato, quer proteger, tem que proteger. Eu acho, e isso é um pensamento bem particular meu, que talvez, assim, a gente queira as coisas mais fáceis, né? É muito mais prático eu pegar, não, mas é complicado demais o prazo. Pessoal, inicia todo o processo. Eu estou envolvida com alguns trabalhos que Armando está disponibilizando nesse network do nosso grupo de trabalho aqui na Paraíba, e a gente vê que é só iniciar. Inicia e deixa os procedimentos rolarem, a documentação rolar, e a equipe do INPI, ela está de prontidão para apoiar vocês. Eu acredito, e vou mais além, que cada regional tem um representante de apoio, né, Armando? Cada regional. E não pode fugir disso, porque o INPI hoje, ele é o órgão governamental responsável por essas análises de pedidos. Então, não tem um outro órgão a nível Brasil. Então, é ter calma, é ter parcimônia, a gente acredita muito nisso. A Ellen já falou que tem vantagem competitiva, inclusive eu já quero colocar a Ellen, e eu quero que ela repasse aí a sensibilidade dela com relação ao mercado. Se aumenta realmente a credibilidade perante seus clientes, Ellen, mesmo você tendo todo essa, digamos assim, na prática, todo esse processo burocrático, mas tem que passar. E talvez existam caminhos que você pode percorrer, como o próprio Armando falou, caminho mais simples, uma escrita, um depósito através de ferramentas online que o INPI já está fornecendo. Vários mentores do INPI podem pegar na sua mão e fazer essa mentoria com você. Então, assim, diante de todo esse contexto, você acredita, Ellen, uma pergunta bem particular para você que é startup e para todas as startups do mundo, porque esse é um evento nacional, mas a gente está aí no home office, pode assistir de onde você estiver.
aumenta a credibilidade perante seus clientes, Ellen, e parceiros, quando existe essa proteção, quando você já vem, como você mostrou aí, o seu produto já patenteado, quando você cita, quando você explora isso na mídia, ó, meu produto já é patenteado, porque quando o produto já é patenteado, pessoal, ele já tem uma certificação de validação que mostra ali que o produto realmente ele tem um conceito. Então, na sua opinião, Ellen, você vê credibilidade com seus clientes quando você menciona isso? Duas coisas, Fabiana, que nos levaram a entrar com pedido de patente. Um foi, de fato, essa credibilidade. Daqui a pouco eu volto nesse ponto. E o segundo, que eu acho que para mim foi a maior atribuição, a maior conquista, não sei, que a gente pode incluir nesse processo de patente, foi que é um desenho técnico, né? Eu acho que quando a gente começou a dar entrada de pedir o depósito de patente de Ecociclo, a gente começou a olhar o produto de maneira mais técnica, porque você tem que fazer um desenho, você tem que fazer um relatório descritivo. Então, eu recomendo, porque é um momento de olhar para o seu negócio de maneira científica, de fato, assim, de ter uma metodologia científica que vá certificar aquele negócio. Por outro lado, infelizmente, eu não posso concordar 100% com o Armando e nem com você, Fábio, porque para a gente ter um cuidado também de não cair num discurso excludente. A gente conseguiu depositar a patente sozinha, eu falo eu e minhas sócias, justamente porque a gente sentou na cadeira e foi pesquisar, porque a gente não tinha dinheiro para pagar consultoria de depósito de patente. E não acho, Armando, por exemplo, que o site do INPE é um espaço intuitivo que você pode entrar lá, ler. Eu li aquele site 10 milhões de vezes e tudo que eu aprendi, infelizmente, foi fora dele. Inclusive, há 2 logins, né? Eu nunca sei onde é que eu entro para ver o resultado da patente. Então, eu não posso concordar que é apenas por falta de interesse, porque eu tive muito interesse para fazer, e ainda assim foi muito difícil. E eu peço para a gente ter cuidado com esse discurso excludente, porque eu fiz universidade, a minha sócia é mestra em Direito, a gente conhece pessoas que estão dentro do meio jurídico e que puderam ajudar a gente nesse processo, e não é todo mundo que tem essa facilidade e conhece pessoas que podem conhecer. Por exemplo, eu tenho uma vizinha que ela tem um filho deficiente, portador de necessidade especial, e ela desenvolveu um absorvente para a sonda gástrica dele. Minha vizinha Nilza, ela não faz ideia do que seja esse processo de patente, do que seja o empreendedorismo. Na verdade, ela não faz ideia do que seja o empreendedorismo. Então, como é que eu pego uma mãe inventora que tem um filho portador de necessidade especial, que criou um produto para atender a necessidade daquele filho? Para mim, ela é uma cientista, ela é uma inventora, e explico para esta mulher que ela tem que fazer um desenho descritivo, explico todas aquelas, peço para ela puramente, passo o link para ela do INPE e falo assim, vai lá, Nilza, lê que você vai conseguir. Não é tão simples assim. Eu acho que não é culpa, nem coloco nessa área de culpa, Armando, mas não acho que é uma responsabilidade só do INPE. Eu acho que, como você falou, outros países, as pessoas aprendem sobre inovação muito mais cedo, então estão inseridas na cultura muito mais cedo, mas eu acredito que aqui no Brasil ainda falta essa cultura, ainda falta levar para as escolas, ainda falta um preparo prévio que o INPE, por exemplo, não consegue abraçar, sabe? Eu acho que quando você já está... Volto a me colocar como exemplo, que passei pela universidade, que tem uma sócia mestre em Direito, que tem amigos com esse processo, acaba ficando mais fácil. Mas eu sei que eu sou 1 em 1 milhão, sabe? Existem aí outras pessoas que não passaram, não têm a mesma experiência que eu, e que precisam depositar o seu produto, precisam proteger seu produto e não fazem ideia por onde começa, porque, de fato, as informações não estão claras. E não estão claras mesmo, assim, eu não consigo nem amenizar a situação. E aí eu falo de tempo, porque, por exemplo, a gente começou a entrada na patente de Ecociclo em 2018, saiu agora em 2020.
até chegar aqui, a gente já teve conversa com grandes empresas, assim, com multinacionais que queriam comprar a Ecociclo. Como é que eu vou, por exemplo, fazer negociação com essa empresa se minha patente ainda não saiu o resultado e ela está apenas nesse processo de depósito? Por mais que eu tenha prioridade nesse processo, como é que eu tenho a garantia de que no fim vai dar certo? Não sei se você consegue me entender. Porque, por exemplo, eu poderia não ter saído a patente de Ecociclo, eu poderia ter me confiado no depósito e aí ter feito chá da negociação e no final ter passado minhas informações, ter feito um contrato sem a certeza de que essa patente vai estar de fato no nome meio das minhas sócias. E aí eu volto a falar, registrar a patente é extremamente importante. Eu acho que todo mundo tem que fazer, porque, sim, é uma proteção. Tem a parte científica também, que a gente começa a olhar o nosso empreendimento como um projeto de verdade, um projeto científico. Foi por conta do processo de patente que a gente começou a observar outras certificações. Então, além do INPE, Ecociclo foi feito de acordo com a BNT, com as ISOs, com a NBR. Foi um produto pensado também para padrões internacionais, inclusive a gente ficou tão agoniada com esse processo ao ponto de pensar em já depositar, começar depositando em outros países antes do Brasil. Então, é um processo muito importante que precisa ser feito. Eu não conheço, infelizmente, como é o depósito de patente em outros países, mas, para mim, esse modelo que a gente vive ainda não é o melhor modelo. Eu só fazendo uma interferência, antes do Armando fazer a tréplica, e a Mariana também, eu quero um posicionamento também, Mari, seu, com relação ao papel do NIT e dos pesquisadores do NIT, e Ellen, eu fico muito, muito grata em poder escutar isso de você, porque você é um case e você está lá na ponta mesmo, sofrendo na pele, todos esses obstáculos, né? Querendo aqui falar um pouco e defender o que eu mencionei, foi no sentido assim, vai em busca, é difícil, agora eu não concordo também, confesso a você, de engessar uma plataforma e passar para o brilhante inventor que está em casa, que não sabe nem mexer na plataforma. Realmente fica muito difícil, a gente não tem esse apoio realmente. Eu confesso que tem alguns sites também institucionais que eu peno, por mais que tenha aí um embasamento tecnológico de investimento, de estudo, de fuçar, de ir atrás, mas a gente realmente sente dificuldade de desmembrar e desmiuçar o que danado esse site quer dizer, o que danado esses manuais quer dizer. Então, assim, será que sempre a gente vai ter que estar com alguém do lado? Então, assim, brilhante seu posicionamento como case, como sentir na pele mesmo. Mari, antes que Armando faça aí a defesa, mas eu queria escutar de você, assim, em poucas palavras, e o NIT? O NIT tem esse papel fundamental nos regionais. Como é que a startup ela pode chegar aos NITs? Como é que quem está lá na ponta, Dona Maria, senhorinha, mas está com uma ideia e quer realmente entrar nesse universo, ela vai descobrir os NITs? Como a gente pode fazer esse match, já que a gente está nessa linguagem bem regionalizada e bem na moda aí? Qual é a melhor forma de fazer esse match para sanar essa dor que a Ellen colocou brilhantemente aí? Perfeito. Os núcleos de inovação tecnológica foram instituídos, né, a partir da lei de inovação. Então, você busca na sua região uma universidade pública que tenha NIT. Não é todo NIT que atende inventores independentes. Então, você vai fazer, né, uma busca se o NIT da sua região atende a inventores independentes. No nosso caso, a Universidade Estadual do Ceará, ele tem um serviço de apoio a inventores independentes. Então, você pode, né, entrar no site lá da universidade, que é www.us.br/NIT, INT, tá certo? NIT. E aí você marca uma reunião conosco e aí a gente vai fazer a orientação necessária. Primeiro a gente vai entender qual é a sua demanda e aí com base na sua demanda nós iremos
traçar uma estratégia de proteção, se existe possibilidade de proteção, porque muitas vezes, né, a gente esbarra em aspectos legais, que o Armando já mencionou, tem que ter novidade, tem que ter uma aplicação industrial, tem que ter... Armando, me ajuda aí, que fugiu o terceiro elemento. Atividade inventiva. Atividade inventiva. Então, assim, a gente primeiro tem que entender o que é a demanda, mas a gente está sempre aberto. Então, busquem os NITs, tá? Busquem informação. Concordo, em parte, com o que a Ellen fala. E o que a gente... De pronto, a gente não vai ter uma solução. Então, a gente vai ter que realmente trabalhar a cultura da inovação. E um dos papéis, né, do NIT é difundir a cultura da inovação, entre elas as questões sobre propriedade intelectual. Então, a gente faz muita palestra, a gente atende aos inventores, a gente se conecta com outros entes do ecossistema de apoio a startups, mas, de fato, o Brasil, de um modo geral, ele tem esses aspectos excludentes que estão enraizados. Então, a gente tenta diminuir essa distância com eventos, né? A Armando participou ano passado da primeira semana de propriedade intelectual da Universidade Estadual do Ceará, palestrando, o INPI em peso participou, foi uma semana assim, de muitos eventos de propriedade intelectual, né? E a gente trabalho de formiguinha, tentando levar essas informações para as pessoas, tá? Mas aí é uma questão muito complexa, inclusive envolve aspectos sociais, aspectos econômicos, de educação. Então, assim, tá com a startup, tá com a ideia inovadora, busca quem está mais próximo de você que possa te ajudar. Seja o NIT, seja o próprio INPI, seja alguém que já passou por esse processo, mas tentem se conectar com outras pessoas, com outros atores que já fazem isso. Muito bom, Mari. E aí, Armando, é nesse sentido mesmo? Tranquiliza um pouquinho o coração aí desses startupeiros aí. Né? Não, é o que eu estou falando. Assim, eu disse desde o começo, assim, você tem que conhecer a regra do jogo, né? Tinha um antigo slogan que dizia, né? Para ter opinião, você tem que ter informação, né? Então, baseado nesse ponto de vista, tipo, eu sou testemunha, a Fabiana aqui na Paraíba, acho que ela sabe, a quantidade de eventos que o INPI fez para ajudar as pessoas. Eu mesmo encaminhei diversos inventores independentes, viu, Ela? Então, essa sua vizinha aí, que ela não é, você disse que ela não tem a condição tal, ela pode, o caminho que ela tem que fazer, né? O caminho, a lei da inovação no Brasil, a forma como foi montado isso para esse inventor independente, ele procurar um NIT, né, que possa apoiar e ajudar ele na elaboração da proteção dele, tá? É assim que funciona. O INPI, para vocês terem uma ideia, o INPI, na verdade, ele é um órgão responsável por conceder o privilégio, tá? É a mesma coisa, vou fazer uma analogia, de que as pessoas começassem a culpar o Detran pelas pessoas não saberem dirigir, tá? O Detran, ele faz a prova. Só que o INPI, pela questão de expertise, a gente está indo além, vamos dizer assim, do status quo assim, da instituição e tentando ajudar ao máximo possível no que puder. Se o site do INPI não é intuitivo, né, e eu concordo, por que que ele não é intuitivo? Porque, na verdade, pessoal, escrever patente não é intuitivo, tá certo? Não é intuitivo aqui no Brasil, não é intuitivo nos Estados Unidos, não é intuitivo em lugar nenhum. A Ellen falou que ela pensou em começar a patente dela por outro país, tá? Tudo bem. O que eu estou querendo dizer para vocês que são de startups é o seguinte: hoje, tá? Para você depositar uma patente nos Estados Unidos, tá? Ou para depositar uma patente no Brasil, você não vai depender nem do INPI, né, nem do SPTO para escrever o seu documento. Então, se a Ellen quisesse escrever esse documento de patente dela e depositar nos Estados Unidos ou na China, que inclusive é uma recomendação que eu faço para todo mundo, deposite a sua patente, principalmente China e Estados Unidos. Eu não sei se a Ellen depositou fora, depositou Ellen.
Ainda não, mas o pedido que a gente fez aqui do Brasil é aquela Unista, né, que chama? Não, você depositou quando aqui no Brasil? Faz tempo? No Brasil, a gente depositou em 2018. E você deu entrada no PCT, que é o Tratado Internacional? Não, né? Você Ainda só fez não. isso. A gente Não, só... Porque então saiu veja agora bem. Então, veja bem. Então, é mais uma questão que a gente tem que levantar. Viu, Eli? Então, se você não fez nada, só fez esse depósito no Brasil, você perdeu a sua patente já em outros lugares do mundo. Você não tem mais como depositar lá fora. É o que eu digo. Infelizmente, muitas vezes, pelo desconhecimento do sistema, eu não sei se você é ligado a alguma instituição, enfim, que pudesse ter lhe auxiliado. É nesse ponto que eu quero dizer para as startups, por isso que eu disse aqui no começo, procurem o INPI. Tá? Procurem as unidades regionais do INPI para a gente auxiliar vocês. E a gente faz isso. Né? A gente auxilia vocês. É o que eu digo, procurem fazer um curso do INPI. Tá? Se você entrou na plataforma do INPI, que realmente não é intuitivo, pessoal, mas porque o próprio sistema, a forma de escrever, ela não é intuitiva. Tá? Ela não é intuitiva. Se eu dissesse para você que é intuitiva, aqui eu estaria cometendo uma heresia. Né? Realmente a gente precisa explicar para vocês como é que funciona. Agora a gente faz isso há muito tempo a gente faz isso, Ellen. Então é o que eu estou dizendo, esse discurso, né, que você classificou aí como excludente, tudo bem, é o que eu digo, é uma forma sua de interpretar, né? Eu acho que ele é o contrário, a gente não está sendo excludente, a gente está trazendo uma realidade, botando uma realidade na mesa para que vocês não se prejudiquem. Né? Esse seu absorvente, se você só depositou aqui no Brasil, a possibilidade dele ser um sucesso e o mundo inteiro ganhar dinheiro em cima desse seu produto, menos você, ela é grande. Porque você só tem protegido o Brasil. Então, hoje, se você é de uma startup, eu vou dizer para você, deposita no Brasil. Tá? Por que depositar no Brasil? Porque é mais fácil, você vai escrever em português a sua patente. Se você for depositar nos Estados Unidos, você vai ter que escrever a patente do mesmo jeito, só que vai escrever em inglês. Se você for depositar na China, você vai ter que escrever a sua patente, só que você vai depositar na China. Então, isso aí eu ia fazer nos Estados Unidos, eu ia fazer na China, porque no Brasil uma burocracia, pessoal, não corresponde à realidade, tá? Estou dizendo assim, francamente, você escreve uma patente que você não precisa para escrever a patente, pessoal, vocês são autônomos e independentes, vocês não precisam de ninguém para escrever a patente de vocês. E não devem transferir essa responsabilidade para ninguém, é o que eu digo em todos os meus cursos. Cabe a quem inventou, pessoal, o que eu conheço de gente, estou repetindo, que perde a patente porque delega para alguém escrever, né? E a patente, quando alguém escreve, não sai do jeito que deveria, porque quem escreve, pessoal, não conhece a invenção. Quando alguém vem me pedir ajuda, eu digo, rapaz, a melhor coisa que eu posso fazer aqui é lhe ajudar, porque eu não vou responder nada, eu vou perguntar para você. Patente é isso, cara. Tá? Marca, não sou eu que tenho que decidir qual vai ser a sua marca. Para você depositar a sua marca, você tem que fazer a logomarca, você tem que pensar no nome, você tem que fazer tudo, e aí você procura o órgão para fazer o depósito. Viu, Ellen? Então, nesse ponto de vista, como INPI, como uma pessoa que está há 10 anos, né, Fabiana? A gente está nessa luta diária, vendo os problemas, vendo o que acontece aqui, o que acontece ali, quantidade de curso. A Paraíba, eu pergunto para vocês, pessoal, a Paraíba hoje é o estado que mais deposita patente no Brasil. Assim, inventou a Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Federal da Paraíba. E eu repito, às vezes o pessoal pergunta, mas por quê? Eu vou dizer, porque as pessoas que fazem as instituições, tá? Elas acreditaram no processo, tá? E foram aprender como é que faz, tá? É o que eu digo, eu chego numa universidade às vezes, porque eu já viajei o Brasil todo para dar curso, essas coisas, às vezes você chega para fazer o curso e é um discurso de que é impossível, de que não vai dar certo, de que não tem como, e aí a gente recebe menos royalty do que Malta, que é do tamanho de Ilhabela. A gente recebe igual a Polônia, né? E eu estou falando que a gente recebe, pessoal, 600 milhões, tá? Os Estados Unidos recebem 177 bilhões, né? São bilhões. Né? A China, 3 bilhões, né? E a gente está ali com 600 milhões porque a gente não joga o jogo da inovação. Então, é onde eu digo que muitas vezes, né, o meu discurso, na hora que eu vou para um evento de inovação, normalmente eu tenho esse tipo de discurso de tentar desmistificar a questão da inovação em relação à pesquisa e à invenção, tá? Porque o público
normalmente ele entende muito, e como eu digo, são brilhantes pesquisadores, ele entende muito bem de pesquisa, ele é competente, ele sabe pesquisar, ele sabe fazer, ele sabe escrever um artigo científico, mas para você inovar, é o que eu vou repetir, a fundação, né, a base, o prédio do prédio, de toda a construção do teu processo, é você entender a propriedade intelectual. Então eu estou repetindo para você que é de startup, se você está tendo dificuldade, nos procure. Tá? Vamos fazer os cursos. Gaste 1 mês, 2 meses da sua vida para entender propriedade intelectual, para você não ser prejudicado depois, porque o Brasil está fazendo errado, e há muitos anos está fazendo errado em relação à inovação, tá, pessoal? Outra coisa, quando eu falo que está fazendo errado, as pessoas pensam, tá, pessoal, que eu estou criticando. A Armando está criticando tudo que a gente está fazendo. Não, pessoal. Estou falando em relação à inovação. Eu só estou discutindo aqui, o tema aqui é inovativa, a gente está conversando de startup, sobre a necessidade de proteger ou não a sua invenção. Tem que proteger, pessoal. Tá? A gente tem que se conscientizar de que tem que proteger. Comece, se não está com a marca protegida até hoje, está errado. A partir de segunda-feira, faça o seu depósito de registro de marca, pague os R$142 para o INPI analisar a sua marca. Porque é isso que vai lhe fazer distintivo. Pega o Facebook, pessoal. O Facebook, ele é uma rede social que ela pode ser copiada por quem quiser. Você pode fazer uma rede social, pega um algoritmo aí, faz uma rede social igual ao Facebook, mas o que é que vai acontecer? A marca Facebook hoje ela é tão forte, tá? Que é isso que segura, tá? A rentabilidade do Facebook. Inovação, pessoal, ela é atrelada e junto, tá, à comercialização. Não tem como, tá? Para a gente falar de inovação, a gente tem que falar da sua preocupação em receber dinheiro com relação à sua pesquisa. Ponto final. É isso aí, Armando, é isso aí. Eu acho que o debate está bem caloroso, assim, o ponto de vista, como é bom você fazer esse momento, né? O Inovativa Day deu essa oportunidade de abrir um painel de negócio e fazer esse momento. O encaixe da startup, o MET, a startup, os núcleos, os pesquisadores e o INPI. E já seguindo o ritmo do nosso painel, a gente quer agora entrar para as perguntas. Tivemos muitas perguntas, eu já vou preparando os painelistas aqui, e a gente vai selecionar algumas dentro do limite de tempo, porque houve um atraso, né, para iniciarmos o evento, e dentre as selecionadas, a gente sorteou aqui a da Renata. E essa da Renata vai mesmo direcionada para o Armando ou Mari, mas eu acredito que Armando possa responder. Olha só, Armando, vou ler bem pausadamente para você pegar logo o sentido da resposta. Fiz o registro da minha marca, mas ela foi recusada. E depois haviam mais custos para entrar com recursos e novamente registrar. Ela quer saber uma dica para minimizar esses contratempos. Ela fez o registro da marca e foi recusada. E depois ela teve que pagar mais custos, teve que sobressair com mais custos para entrar com recurso e novamente registrar. Vou tentar te responder. Eu não sei, quando é pergunta assim, fica difícil, porque às vezes eu estou com umas dúvidas em relação ao que ela perguntou. Isso. Tá, mas eu vou tentar responder aqui. Veja bem, quando você faz o seu depósito, aí eu estou falando do que o INPI cobra, tá? Então, existem o quê? Existem profissionais, né, que trabalham em escritórios, né, que legitimamente cobram, porque realmente dá trabalho, né? Então, se você também, às vezes, não tem habilidade para fazer, e você tiver possibilidade de contratar um escritório para fazer por você, você faz, né? Como eu vou repetir, a mesma coisa que você ter que contratar uma autoescola para aprender a dirigir, né? Porque se você não sabe, nem tem condição de aprender sozinho, né, não é culpa do Detran, né? Então, assim, do ponto de vista da gente do INPI, eu estou falando, nós do INPI, a gente oferece a possibilidade de você entrar e depositar sua marca, por isso que o valor é R$142, tá? É um valor acessível, né? Em que você vai fazer esse depósito, e aí o INPI vai fazer o quê? Uma análise da disponibilidade dessa marca. Porque, pessoal, o caráter principal da marca é a distintividade, tá? Então, você tem uma startup na área de tecnologia. Então, você quer que a sua startup ela seja distinguida das demais. Você não quer em nenhum momento outra empresa do seu mesmo segmento usando uma marca que pode confundir com a sua. E essa marca, pessoal, não é só visual, não. Às vezes é a própria fonética, né? Porque você tem propaganda de rádio. Se a fonética confundir com a sua marca, o INPI vai negar. Vai dizer, olha, essa marca não está disponível.
E aí ele indefere, eles não vão conceder. Você perdeu os R$142. Por quê? Porque na análise que o INPI fez, foi constatada uma marca que, para a pessoa, analista do INPI, o técnico que fez o exame, essa marca ela não tinha distintividade em relação a uma que era do mesmo segmento da sua. Tá? E o INPI publica isso. Quando o INPI publica isso, abre-se o quê? Abre-se um prazo, né, para que você conteste isso. Tá? E aí você pode contestar. Depois você pode entrar com recursos, enfim. Caso a marca seja negada, se você quiser uma outra marca, de fato você tem que apresentar o quê? Um outro depósito. Tá? Realmente você tem que apresentar um outro depósito. Você vai pagar novamente R$142 para você tentar ter direito a uma segunda marca, já que a primeira ela foi indeferida. Existem empresas, pessoal, CNPJs ou mesmo CPFs, né, que tem o quê? Tem diversas marcas depositadas, né? Então, o INPI ele não sabe, tipo, se você estava querendo uma substituição, até porque não tem a substituição, né? Porque esse custo que você paga de 142, na verdade, é para quê? É para que haja um processamento e que seja feita a aferição da sua marca, tá? Armando, e até o que você falou inicialmente, né, a questão assim, quando você entrega, né, para um escritório e quando você, de certa forma, não participa, né, desse processo, e você que foi idealizador, talvez isso esteja sujeito realmente, poxa, o pessoal lá vai correr o risco de ser recusada mesmo, porque eu interpretei de uma forma e o idealizador não estava aqui do meu lado. Existem N motivos para ser recusada, mas persistam na ideia de vocês e não deixem de reavaliar aí as ações com relação ao depósito. Tem uma perguntinha da Cleonice, ela fala, boa tarde a todos, boa tarde, Cleonice. Ela fala o seguinte, a Pronto Afeto fez o registro da marca, a empresa, a startup, fez o registro da marca Pronto Afeto, mas estamos desenvolvendo um app. E esse app, e essa pergunta vai para o Armando, se encontra na fase de validação. O aplicativo se encontra na fase de validação. Nesse caso, eles devem garantir a proteção do aplicativo também? Bom, vamos lá. Algumas questões, como eu disse, né? Você fez o registro, né, da marca, que eu imagino que seja a marca da sua empresa, correto? Eu também imagino que seja a marca, né, da empresa. Então, além da marca da empresa, essa sua empresa ela pode ter diversos produtos, tá? Cada produto desse pode ter uma marca diferente, né? Então, por exemplo, se você criou um aparelho, né, um produto, né, que tem um hardware, por exemplo, e você quer botar sua marca nesse hardware, você pode dar uma marca independente a ele. Fora isso, pessoal, você tem outros tipos de proteção, né? Se você tem, como você disse aí, você está numa fase de desenvolvimento de um aplicativo, por exemplo. Então, se você tem, né, o código-fonte desse aplicativo, o texto, né, o programa de computador, você deve proteger ele pagando lá os R$185 referentes ao registro de programa de computador. Você vai entrar no e-software do INPI, né, para fazer o RPC, o registro de programa de computador, vai gerar uma guia no valor de R$185, aí vai preencher lá, é tudo automático, ele vai pedir para você fazer o download do PDF do código-fonte, você faz, né, aí vai ter um resumo hash, tá, que é uma criptografia, que ele vai ser um compactador, né, que vai guardar essa informação dentro do site do INPI. Se um dia, tá, pessoal, houver uma questão judicial para ser julgada, pode ser que seja solicitada a abertura desse registro hash como se fosse um envelope. Tá? Esse registro ele vai garantir, tá, a idoneidade do documento que foi criptografado em determinada data. Tá? E isso garante para você a proteção do código-fonte, que vamos lembrar, tá, pessoal? O registro de programa de computador, ele é um direito autoral. E realmente é uma proteção mais fraca do ponto de vista da funcionalidade do software. O registro de programa de computador, o código-fonte, ele não protege a funcionalidade. E aí vem a questão que aqui no Brasil, tá, se a rotina, né, porque a gente sabe, um programa de computador ele tem o algoritmo, tá, que é o quê? Uma sequência de rotinas que vão ser executadas, é um processo, né? Então você vai medir, vai gerar um valor, vai comparar, enfim, você tem uma sequência, que é o algoritmo. Se você é da área de computação, você entende, né? Existe até uma simbologia própria, né? Retangular, losango, enfim. Então, esse seu algoritmo, tá? Se você quiser uma proteção mais forte, na verdade, do processo como um todo, você pode proteger por patente, que a gente chama de patente implementada por programa de computador, né? A gente tem um curso, né? E esse curso dura 4 horas, a gente já ofereceu aqui na UFPB,
né, também na UFCG, a gente já trouxe pessoal para ministrar esses cursos lá para os professores, tá? Então, são essas as proteções, a princípio, que eu viria para você. A marca da sua empresa está registrada. Se você pensa que você desenvolveu um produto, por exemplo, eu tenho uma fábrica de óculos, né? Então, eu tenho lá o nome da minha fábrica. Mas para esse óculos específico, eu quero dar um nome, então eu tenho que fazer uma outra marca para esse óculos. Tá? Muito bom, muito bom. No caso de você, só para complementar, ver se o software ou, tá, a rotina, né, o algoritmo também podem ser protegidos, tá, pessoal? Muito bom, Armando. Eu acho que, assim, existem muitas perguntas, pessoal. Vocês deixem essas perguntas no chat. O Inovativa repassa para os painelistas posteriormente, para a gente ver uma forma de responder também, publicar, enfim. A gente selecionou algumas perguntas bem pontuais que não exigem uma certa discussão mais profunda, como a gente já discutiu muito aqui sobre a patente internacional, tivemos perguntas sobre patente internacional e já foi respondida. Então, fechando com a pergunta do Bruno, uma questão bem pontual. Se eu registrar uma marca, Armando, no meu CPF, para protegê-la, enquanto estrutura a empresa, dá para transferir para o CNPJ depois? Vamos lá. Você vai ter que ter alguns cuidados, tá? Porque tem algumas determinadas marcas, tá? Que elas não são, vamos dizer, admissíveis, tá? Para pessoa física, tá? Então, tipo, você quer ter uma fábrica, né? Como é que uma fábrica, né, pode ser operada só por uma pessoa física, né? Você não consegue. Dentro dessa sua estrutura, né, você vai ter que ter uma pessoa jurídica, né, que consiga operar tudo isso. Então, diferente, por exemplo, de um dentista. Eu sou um dentista, profissional autônomo, e eu quero botar o nome da minha clínica lá com o meu nome, alguma coisa desse tipo, a marca de pessoa física, não tem problema. Tá? Existe, então, um cuidado que vocês vão ter que ter, e na hora que vocês vão preencher lá o pedido, tem a legitimidade, né, do requerente. Tá? Então, além disso, você tem que ter legitimidade para requerer aquela marca. Tá? Em muitos casos, pessoal, vocês têm que ter cuidado, tá? Pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica, você vai fazer o depósito, o enquadramento da sua marca, porque talvez vocês não saibam, existem 45 classes de marca. Lembra que eu falei da marca ser colidente dentro da sua área tecnológica, né? Então, por exemplo, padaria é uma classe. Aí você pega, por exemplo, borracharia é outra. Você pode ter uma padaria com o mesmo nome da borracharia, tá? São classes diferentes. Então, na hora que você vai depositar a pessoa jurídica, o KNAI da tua empresa, né? Ou seja, você vai ver lá a especificidade do que você faz, ela tem que ter ligação com a marca que você está protegendo, tá? Sobre o risco de você perder a marca, tá, pessoal? Muito bom, Armando. Assim, a gente fica muito feliz na participação de vocês. E já encerrando o nosso painel, a gente quer agradecer imensamente ao público presente e aos nossos convidados, o Armando, a Mari e a Ellen, pela participação conosco. Foi um debate caloroso, foi um debate que foi esclarecedor. Então, nosso muito obrigado mesmo. Agradecer também especialmente à comunidade inovativa, que fez o momento acontecer. Esse evento está sendo muito, muito elogiado nas redes sociais. O Inovativa Day, ele não termina por aqui, viu, pessoal? Ainda teremos as programações, a sala de conexão e a magna de encerramento, então não perca. Nas salas de conexão, vocês vão ter a oportunidade de um espaço aberto para troca de conhecimentos e network entre os empreendedores. Então, mais tarde, aguarda lá a programação magna do evento. Vai de encerramento com a palestra. Vai contar com a presença da Thalita Gelensky, CEO e fundador de Blend Edu, e a Amanda Graciano. Ela é do Cubo Itaú, para um bate-papo sobre o tema Empreendendo com Propósito, desenvolvendo pessoas e startups. Para acessar a programação, toda a nossa programação, utilize o painel acima para entrar nas salas de conexão. Então, pessoal, a gente agradece imensamente, foi muito bom esse debate. Armando, obrigada, Mari, obrigada, Ellen, obrigada, toda a comunidade inovativa. Então, nós nos vemos lá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.